Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui mais um dia para louvar, para adorar o nome do nosso Deus, para ouvir um pouco mais da sua palavra. Então estamos aqui um dia todo especial, um dia em que nós comemoramos, o Dia das Mães. E não podemos deixar de louvar ao nosso Deus, de agradecê-lo por cada mãe, pelas nossas mães e pela bênção que essas mulheres preciosas têm sido na vida de cada um de nós. Então, quero começar orando, já colocando diante de Deus o nosso agradecimento, os nossos pedidos sobre as nossas preciosas mães. E você que é mãe, que está nos assistindo, receba desde já um parabéns e sinta-se abraçada por todos nós e que a graça de Deus continue abundante na sua vida, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais um dia, por mais um domingo, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, por esse dia que podemos ressaltar ele para enfatizar a importância das mães, que o Senhor tem conduzido, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem, ó Deus, colocado na vida de muitas pessoas, assim como fez na minha e de todos nós que aqui estamos ouvindo. Muito obrigado pela vida delas, continua abençoar, ó Deus, as mães da nossa igreja, dando sabedoria, dando força, firmeza. Estamos passando momentos difíceis e também pedimos que nesses momentos difíceis elas continuem firmes, ó Deus, sendo essas bênçãos que elas têm sido, ó Deus, ao longo de muitos anos, na vida das suas famílias e na vida das pessoas com quem elas têm se relacionado. Que elas continuem vendo a tua graça, vendo o teu amor, a tua providência, o teu cuidado abundante na vida delas e que elas continuem sendo bênção na vida de muitas outras pessoas. Muito obrigado por esse dia, fala aos nossos corações e que toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido você a fazer uma leitura juntamente comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que tudo que estava resolvido, que de todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor me manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos continuar adorando ao nome dEle por meio de cânticos. Louve ao Senhor. Boa noite, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Nesse instante, desde já quero agradecer e quero parabenizar as mães desta igreja, também as mães desse país e desse mundo. Quero parabenizar a todas as mães. Como é bom ter a mãe, e também como é bom ler sobre essa grande mãe que foi Noemi. Então vamos louvar a Deus, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito às nossas mães e por intermédio delas ter feito a nós também. Vamos louvar ao Senhor. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, no festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, no festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, no festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Cantemos, ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, festivo dia, vê o que nos
irmão. Amém, queridos, amém. E quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Mais uma vez. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Cante assim, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, e com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Canta. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu, mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. E
do ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Dois. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Motivo de muita alegria poder servir a esse Rei precioso que nós temos. Convido você, se você fechou a sua Bíblia, a abrir novamente no livro de Ruth, capítulo 1. Nós temos aqui o primeiro capítulo de uma história belíssima, que vai ter um desfecho, um final precioso e muito importante para a história da humanidade. Mas hoje nós vamos nos deter aqui nesse capítulo 1. E eu queria pensar um pouco com vocês nessa noite sobre uma mulher chamada Noemi. Talvez aqueles que me conhecem já devem saber que a vida desta mulher me chama muito a atenção, não é? Afinal, o nome de uma das minhas filhas é Noemi. Então eu queria pensar um pouco, tirar algumas lições para nossas vidas, para as mães que estão nos ouvindo e para todos que estão aqui nos ouvindo, estão cultuando ao Senhor aí da sua casa ou estão nos assistindo no seu lar. Nós temos aqui, como lemos, uma família vivendo em um contexto complexo, difícil, um momento de crise. Nós percebemos logo no início do capítulo 1, quando diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O livro de Juízes é o que vem logo antes aqui do livro de Ruth. Se você for lê-lo, ou se você lembrar do que está relatado lá, é um livro que narra, apresenta um dos piores contextos e momentos do povo de Israel. Um momento crítico, de muita incredulidade, de muito pecado. Constantemente as pessoas estavam se voltando contra Deus, vivendo num ciclo de erro, perdão, e erro novamente. E assim iam vivendo. E o livro de Juízes diz que cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia o que lhe dava na telha. Cada um fazia o que achava correto. E o livro de Ruth começa dizendo que o momento em que essa família vivia era esse momento delicado. Era esse momento de crise. E é dito que sobre aquela terra, sobre aquele povo, veio o juízo de Deus. Veio uma grande fome. Belém era conhecida, por exemplo, como o lugar do pão. E perceba que agora é um lugar que está passando fome. Em reação a essa situação, percebemos o texto narrar que
um homem chamado Elimeleque, um líder de uma família, ele toma uma decisão. Ele resolve sair da sua terra e vai para um outro lugar chamado Moabe. Ele sai da terra prometida, ele sai da terra conquistada de uma forma extraordinária pelo próprio Deus, e ele vai buscar abrigo, sustento e socorro em um povo que era um povo, de certa forma, inimigo do seu povo. Um povo que tinha uma fama negativa, os moabitas. E nós vamos perceber que a atitude desse homem trouxe consequências gravíssimas para a família dele. O texto vai dizer que este homem, ele morre. E pouco tempo depois, ou tempo depois, os seus filhos também vão morrer. E aqui eu queria começar pensando justamente sobre essa escolha que este homem toma nesse momento. Por que as pessoas, por que nós somos levados ou tentados a sempre querer fazer a justiça com as próprias mãos? Quando eu morava em Brasília, por exemplo, existiam muitas gangues, e com frequência essas pessoas estavam querendo fazer a justiça com as próprias mãos, agredindo um bandido, por exemplo, até a morte. Mas algumas vezes a igreja tenta resolver questões difíceis do jeito dela, com a nossa própria força, com as nossas próprias ideias. Por que será que um homem que nunca roubou, ele é levado ou tentado a roubar um pouquinho de dinheiro ali no caixa do escritório? Por que será que um casal que não pôde ter filho, ele é levado e tentado a furtar um filho que não é seu? Por que será que um rapaz ou uma moça crente que não encontra um rapaz ou uma moça crente na sua igreja, decide procurar um rapaz ou uma moça descrente, que não é crente, que não segue a Deus? Por quê? Por que será? Por que será que quando o nosso casamento não está indo bem, não está dando certo, procuramos nos envolver com um caso para tentar aliviar o nosso coração? Por que você acha que cabe a você fazer aquilo que você acha que Deus deveria fazer, mas por alguma razão Ele não fez? Por quê? Por que nós somos tão inclinados a fazer justiça com as próprias mãos? Queridos, na vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis, isso com uma certa frequência. E na maioria das vezes que isso acontece, nós reagimos de uma forma pecaminosa a essas situações. Nós não confiamos em Deus. Aqui nós percebemos um homem que tentou decidir o seu próprio destino, decidir a sua própria sorte, vamos usar essa expressão, decidir a sua própria vida. E fugindo do juízo de Deus, ele faz uma escolha que, se você parar para pensar, é uma escolha tão menor, tão pobre, à luz do que ele tinha. Ele estava na terra prometida, ele faz parte do povo de Deus, ele desfrutava da presença de Deus. Mas aí chega a crise, chega a fome, e ele decide sair. Ele escolhe a terra dos seus inimigos. Queridos, nas dificuldades da vida, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que façamos, ou que manda nós fazermos, mesmo em meio às crises.
mesmo em meio a dificuldades. E uma pergunta que a gente precisa responder diante disso é: qual é a fome, qual é a crise que vai fazer você querer tomar a rédea da sua vida? Que vai fazer você querer tomar o controle da sua vida? E vai fazer você parar de confiar na providência de Deus? Uma reação pecaminosa, uma decisão pecaminosa, ela pode trazer muitos prejuízos. Elas podem levar as coisas de mal a pior. E é o que acontece aqui. Elimeleque não fazia sentido de que aquela decisão talvez simples, de ir para um outro lugar e passar pouco tempo lá, pudesse mudar a vida dele de uma forma que ele nem imaginaria. Às vezes isso acontece com as pessoas na igreja. Ah não, eu estou estudando para um concurso, eu vou passar um tempo aqui fora, ausente, mas depois eu volto. Não, eu casei agora, tá, e também estou com filho agora, então eu vou me ausentar um pouco, depois eu volto. A verdade é que muitas vezes nem volta. Em seguida, os filhos desse homem morrem também. E o interessante é que após a morte do pai de Elimeleque, que significa Deus é rei, um homem que não demonstrou, viver debaixo desse reinado nesse momento, mas os filhos dele, a esposa dele não decidem voltar, continuam lá. Continuam lá. E os filhos, eles vão se casar com mulheres daquele lugar. E aqui eu fico imaginando Elimeleque falando: filhos, mas vocês não podem casar com essas mulheres. Elas não fazem parte do nosso povo, elas são estrangeiras. Imagina os filhos olhando para ele dizendo: ah pai, a gente saiu da terra prometida, ficar com essas mulheres aqui não é nada demais. Uma atitude gerando outras atitudes, potencializando ainda mais, por meio de consequências trágicas. Então perceba que o pai levou aquele filho para um lugar que não tinham pessoas que temiam a Deus. O povo de Deus não estava lá. O que esperar? Seus filhos casariam com mulheres que não eram tementes ao Senhor. Queridos, nós precisamos parar e pensar. Eu não tenho dúvida que existem muitas mulheres como Noemi. Provavelmente Noemi aqui foi para este lugar sem ter muito o que fazer, seguindo seu esposo, seguindo sua família. Eu não tenho dúvida que existem muitas mulheres, muitas mães que passam por isso hoje. Diante de um cenário em que os seus maridos, seus esposos, os pais dos seus filhos não temem a Deus. Não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. E as decisões desses homens têm levado as suas famílias para os mais profundos abismos, para lidar com as mais intensas e prejudiciais consequências das suas impensadas e más decisões, da sua falta de temor ao Senhor. Então eu queria que você homem, você pai, você esposo, que está me ouvindo nessa noite, eu queria que você atentasse para o que Deus está falando para você. Pare o que você está fazendo, pare a forma como você está vivendo e pense. Reflita. Como é que você tem desenvolvido o seu papel dentro do seu lar? Você tem sido um homem que teme a Deus? Você tem conduzido a sua família no temor do Senhor? Ou suas decisões impensadas, incrédulas, têm trazido consequências penosas para sua esposa, para a mãe dos seus filhos, para os seus próprios filhos? Como é que você tem vivido? Muitas mães já vêm enfrentando crises e crises muito antes da pandemia. Crises porque são mães
solitárias. Assim como Noemi ficou aqui sozinha. Porque, embora tenha um homem dentro de casa, mas esse homem não é referência. Esse homem não cuida. Esse homem não ama. Esse homem não é um líder espiritual. Se você está vivendo dessa forma, acorda. Desperte. Desperte. Tema ao Senhor. Quantas mães, quantas esposas estão vivendo, sendo maltratadas por homens que não temem a Deus, fazendo chantagens psicológicas, ameaças. Homens ausentes, sem amor, sem afeto, sem misericórdia. Amantes dos seus próprios desejos, focados na sua própria vontade, querendo discernir o que é certo e o que é errado para si próprio, tentando traçar o destino da sua vida como se ele fosse o rei, como se ele fosse Deus. O primeiro recado dessa noite vai para você. Tema ao Senhor. Volte. Reajuste a sua vida diante de Deus. Não adianta você fugir, porque Deus vai lhe encontrar. Não adianta. Não adianta fugir do olhar do soberano Deus. Aqui nós temos uma mulher que fica sozinha com as suas duas noras. Perceba como a vida de Noemi é conturbada. É um tombo atrás do outro, é uma onda atrás da outra, é uma crise atrás da outra. É a incredulidade do seu povo, o distanciamento do seu povo de Deus. É uma decisão equivocada de ir para distante do seu povo. Porque perceba, a primeira coisa que se deveria fazer aqui, diante de uma necessidade, é o quê? É pedir ajuda da sua família. É pedir ajuda daqueles que são seu povo. Mas não, Elimeleque decide ir para Moabe, para a terra dos inimigos. E aí toma essa decisão, a família vai para lá, chega lá, o homem morre. Lembrando que a figura paterna, a figura masculina aqui no caso, era sinal de subsistência. Era aqueles que eram responsáveis pela manutenção, por alimentar, por produzir, para a família. Em seguida, os 2 filhos morrem. Imagine essa mulher sozinha, desamparada, numa terra estranha, e com a consciência pesada pela decisão que fora tomada. Eles chegam à terra de Moabe, eles ficam lá, pai morre, filhos morrem. É interessante pensar aqui que naquele episódio lá de Có, quando as suas filhas enganam seu pai, dormem com ele, e daquele relacionamento sexual nasce um filho. E qual é o nome do filho? Moabe. Estes são os moabitas. Ruth agora está com essas 2 mulheres, as suas noras. Noemi. Está com Ruth e com Orfa. Tempo de crise, dificuldades tremendas. Mas eu queria, mãe, que você prestasse atenção. Mulher, eu queria que você prestasse atenção. Você que está me ouvindo, prestasse atenção. Existem fins que são necessários para que existam
novos começos. Ao chegar nesse momento de crise profunda, onde as expectativas parecem que não surgem mais, não existem, a esperança foi embora. Uma vida isolada, sofrida. Parece-me que lá no final do túnel surge uma luz, surge uma esperança. O texto vai dizer que então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Por quê? Porque ela ouviu, verso 6, que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E aqui surge em cena o Deus extraordinário, o Deus compassivo, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, a quem Noemi servia. Noemi escuta que o seu Deus perdoou o seu povo, e agora a terra do seu povo, o seu povo agora tem comida, o seu povo agora tem o pão novamente. E como é que esse pão chegou? De forma milagrosa? Não, trabalhando, plantando, colhendo, comendo, plantando, trabalhando, de forma natural. Deus voltou a abençoar aquele povo, e Noemi escuta, e provavelmente esses rumores chegaram até Moabe, e Noemi escuta. E Noemi tem a decisão de voltar ou não. Imagina o que pode ter passado na cabeça dessa mulher. Imagine aí o orgulho, se Noemi é uma pessoa orgulhosa, o orgulho pensando, não, eu não vou voltar. Como é que eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar lá? O que é que vão dizer quando eu chegar lá? Eu ainda vou voltar com essas duas mulheres que são moabitas, que meus filhos se casaram com elas. Eu vou chegar lá sem marido, sem os filhos. Imagina se ela deixasse o seu orgulho falar. Mas Noemi tinha uma outra opção: passar por cima do seu orgulho, arrepender-se da decisão errada que tomaram e voltar para a sua terra, voltar para o seu Deus. E é exatamente isso que ela faz. É exatamente isso que ela decide fazer. E é interessante como, a partir do verso 6 até o final do capítulo 1, Deus vai falar muito sobre a volta, sobre o retorno, sobre como Ele se interessa pelo retorno daqueles que por alguma razão se distanciaram deles. Eu não sei se você se encontra nessa situação. Eu não sei se por alguma razão você resolveu se distanciar, dar as costas para Deus, abandonar o Senhor, seguir um rumo diferente do dele. Mas uma coisa que Deus está dizendo para você nessa noite é: volte. Não importa o erro que você cometeu. Não importa se você, ao voltar, você vai precisar tratar problemas com pessoas na igreja. Você vai ter que pedir perdão para alguém. Você vai passar pela vergonha de voltar diante de tantas perdas como consequência de atitudes erradas que você tomou. Não importa, volte. Volte. Talvez você esteja ouvindo e você seja uma pessoa que não está muito preocupado com Deus, não se interessa por Deus, não quer saber de Jesus Cristo, quer viver a vida do seu jeito. Escuta Deus falar com você nessa noite. Venha até Ele. Venha até o Senhor. Noemi resolve voltar. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, Noemi para e olha para elas e diz: voltem. Voltem para a mãe de vocês. O que é que eu tenho para oferecer para vocês?
vocês são novas. Eu já sou velha, já não tenho mais idade nem para dar filho para vocês. Nem filhos que por acaso vocês vão ficar esperando aqui. Mesmo que eu tivesse condição, né, de gerar filhos, vocês ainda iam esperar eu arrumar marido, gerar menino, ele crescer para você casar? Não, volta logo. Se casem lá novamente e vão ser felizes. Perceba que Noemi é uma pessoa que demonstra alguns problemas na teologia dela. Noemi dá a ideia de que voltar com ela para perto de Deus ou para perto do seu povo não era a melhor opção para aquelas mulheres. Até porque Deus ia dar para elas certos limites. E parece-me que essa é a impressão que muitas pessoas têm de Deus, não é? Que muitos crentes, por exemplo, têm da santidade. Que a santidade é um cavalo de Troia. Você ganha a salvação, aí quando você abre o cavalão da salvação, lá dentro está a santidade. Agora vocês vão ter que viver uma vida santa. Vocês vão ter que abandonar o pecado, vocês vão ter que fazer o que Deus quer. E aí Noemi faz essa recomendação para essas mulheres. Mas Noemi aqui, ela é muito realista. Isso a gente não pode deixar passar, ela é realista. O que ela tinha para oferecer para essas mulheres? E eu também fico imaginando o fato de Noemi voltar e imaginar, rapaz, eu vou chegar lá com essas duas mulheres estrangeiras. Elas choram alto quando Noemi fala para elas. Choram alto 2 vezes. E aí Noemi diz no verso 11: voltem, minhas filhas. Por que vocês irão comigo? E aí Orfa resolve voltar. Orfa dá um beijo e vai embora. Volta para Moabe. Volta para sua família. Volta para os seus parentes. Volta para a sua terra. Volta para o seu povo. Volta para os seus deuses. Mas Ruth vai se apresentar aqui como um presente precioso de Deus para a vida de Noemi. A providência de Deus, mais uma vez, vai ser manifestada e esbanjada na vida desta mulher. Uma mulher que vem passando por crises profundas. Ela percebe o Deus da providência quando Ele traz o pão. Ele começa agora a fazer prosperar novamente o seu povo. E mais uma vez, ela vai se deparar com a providência de Deus por meio da vida de Ruth. Ruth diz assim para Noemi, lá no verso 16: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu pousarei com você. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth decide ficar. Mas eu queria, antes de me deter aqui em Ruth, eu queria que você voltasse um pouquinho e você visse a afirmação que Noemi faz quando está orientando, insistindo para que elas não seguissem a ela. Noemi diz que ela está amarga, porque
Deus pesou a mão dele sobre ela. Percebe o que Noemi está dizendo aqui? O Senhor descarregou contra mim a sua mão. E aí então, quando Orfa dá um beijo e ela se despede e vai embora, após ter chorado bem alto. Noemi estava amarga. Amargura. Amargura não é simplesmente uma tristeza. Amargura é quando você olha para tudo que está ao seu redor e você não consegue contemplar a beleza de nada. Você não consegue ver ponto positivo, alegria em nada que está ao seu redor. É assim que fica uma pessoa amargurada. E Noemi estava exatamente nessa situação. Ela diz: eu estou amarga, porque a mão de Deus pesou sobre ela. Perceba que Noemi reconhece que esse sofrimento, essa crise que ela está enfrentando, tem como fonte o próprio Deus. E aí então, a providência milagrosa ou graciosa de Deus chega até ela mais uma vez por meio de Ruth. Ruth faz uma declaração que nós não escutamos ou não fazemos para as pessoas com tanta facilidade. A declaração de Ruth é uma declaração de amor, é uma declaração de entrega, é uma declaração de uma nora para uma sogra. Ruth, nesse momento, ela declara o abandono dos seus deuses, o abandono da sua terra, o abandono da sua família, o abandono do seu povo, para seguir, para estar com aquela mulher, para seguir o Deus daquela mulher. Aqui nós estamos falando de alguém que foi convertida ao Deus de Israel. Uma mulher que demonstra benevolência, amor, misericórdia, altruísmo. Ruth não está pensando no que Noemi pode oferecer para ela. E aqui é um exemplo do amor de Deus para com a gente. Deus não nos amou pelo que a gente pode oferecer para Ele. Pelo contrário. Pelo contrário. Sendo nós pecadores, Deus provou seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E Ruth faz essa entrega. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela diz: aonde você morrer, eu vou morrer. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Sabe o que foi que Noemi fez diante dessa fala de Ruth? Diante dessa demonstração de amor de Ruth? Diante da providência de Deus por meio do amor de Ruth? Noemi, o texto vai dizer, ficou sem palavras. Não tinha o que dizer. Então, verso 19, ambas se foram até que chegaram a Belém. Elas voltaram. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. As mulheres dizendo: não é esta Noemi? Mas ela está tão diferente. A aparência dela já mudou tanto que elas não estão nem reconhecendo a Noemi. Mas não era para menos. Depois de tudo que ela passou, o mínimo que mudou nela foi a aparência. Imagina o sofrimento, imagina o desgaste, diante de tantas crises, diante de tantas necessidades. Imagina aquele povo olhando para ela falando: mas cadê o marido, cadê os filhos?
E aí então, Noemi olha para elas e diz: não me chame Noemi. Não me chame Noemi. Me chamem Mara. E Mara quer dizer amarga. Enquanto que Noemi quer dizer agraciada. Ela diz: não me chamem Noemi. A vida de Noemi ficou sem graça. Teve tanta desgraça que ficou sem graça. E ela está agora amarga. Grande amargura me tem dado todo poderoso. Olha o que ela vai dizer. Ditosa eu parti. Feliz, abençoada eu fui. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Eu quero que você perceba comigo aqui duas coisas. Primeiro, há um erro grande na teologia de Noemi. Noemi, ela reconhece que Deus é todo poderoso. Ela reconhece a soberania de Deus, ela reconhece o controle de Deus. Mas Noemi não estava considerando que Deus era um Deus de amor. E ela estava amargurada. Segundo, Noemi não está conseguindo perceber ainda o cuidado de Deus na vida dela, a providência de Deus na vida dela. Porque olha a resposta que ela dá. Eu fui ditosa, mas eu voltei pobre. Pobre? E esta mulher que está ao seu lado? E o voto que Ruth acabou de fazer, de entregar praticamente a própria vida dela para te seguir, para te amparar, para te ajudar. Você diz que está pobre, está sem nada. Mas essa foi a escolha que Ruth fez. Foi uma escolha que não espera reconhecimento. Foi uma escolha que foi feita, um amor que foi dado, não pensando naquilo que poderia receber de volta. Ela simplesmente deu, ela simplesmente se entregou, ela simplesmente amou. E Noemi aqui, aflita, angustiada, amargurada, ela não reconhece. Quantas Noemis eu já tive a oportunidade de aconselhar, e quantas delas chegam para a gente frustradas, decepcionadas de tanto apanharem da vida, de tanto sofrerem, crises e crises e crises, e dizem que já saíram do plano de Deus, já não estão mais fazendo a vontade de Deus, e por isso mais problemas, mais dificuldade. Estão vivendo agora o plano B e sabem que esse plano B não vai dar certo. E por isso estão amarguradas, tristes, decepcionadas. Querida, se você está nessa situação, se você está em semelhança a Noemi nesse momento, esqueça essa sua teologia. Esqueça isso. Porque Deus é um Deus soberano. Ele é um Deus que te ama, é um Deus que está presente em cada detalhe da sua vida. Está tateando e manuseando os acontecimentos da sua história. Não fica, esse Deus que você serve não é um Deus que fica brincando de caça-tesouro com a vontade dele, escondendo a vontade dele para que você vá procurando, tentando encontrar. É um Deus de providência. É um Deus que interfere na sua história, que interfere na sua vida, que cuida de você. Se por alguma razão você
se afastou dele, volte e contemple a providência dele na sua vida. E entenda uma coisa: alguns fins são necessários para que existam novos recomeços ou novos começos. Entenda isso. Entenda isso. O nosso Deus é um Deus de providência. Ele vai providenciar aquilo, não aquilo que você quer, não aquilo que você acha que é melhor, não aquilo que você acha que é o seu sucesso, mas Ele vai providenciar para você aquilo que é necessário para você crescer em sabedoria, para você crescer numa vida de temor a Deus. Pode ser que a providência dele se apresente para você com a cara feia, de uma forma carrancuda, mas entenda que por trás dessa providência dura, difícil, tem uma face sorridente, tem um Deus que está sorrindo para você, tem um Deus que está cuidando de você. É exatamente isso que Ele está fazendo na vida desta mulher, na vida desta mãe, solitária, passando por crises profundas, perdas e perdas e perdas, mas que consegue, que recebe a providência preciosa de Deus na sua vida. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega e cevada. A história não termina aqui. A gente sabe disso. Essa expressão do amor de Deus, essa providência, ela vai se intensificando ainda mais na vida desta mulher. E quando nós vamos lá para o final do livro, lá para o capítulo 4, a gente percebe que a Noemi que estava aqui no capítulo 1 é uma Noemi diferente. É uma Noemi que agora contempla Deus de uma forma diferente. É uma Noemi que reajustou a sua teologia. É uma Noemi que agora consegue identificar e perceber a providência de Deus na vida dela. Lá no capítulo 4 a gente vai perceber que, pelo fato de Ruth, uma estrangeira, por meio de uma desobediência, que obriga, que gera consequências danosas para essa família, faz com que eles voltem para uma terra, que nessa terra, neste lugar, nessa volta, não só essa mulher vai ser convertida, não só essa mulher vai ser salva. Olha o que a providência de Deus está gerando. Ruth foi salva, mas Ruth vai conhecer um homem chamado Boaz, vão ter um filho, e desse filho vai vir descendentes e descendentes, que vão gerar, ou que vai vir o Salvador das nossas vidas. Obed, Jessé, Davi e Jesus. A providência de Deus, a providência graciosa de Deus, agindo na vida do seu povo. E aí, muitas outras pessoas vão ser agraciadas. E Ruth não fazia ideia, Noemi não fazia ideia do que ia acontecer. Eu e você tivemos a oportunidade de conhecer a Jesus e fomos alcançadas pela graça e pela providência de Deus, que passou por Noemi, que passou por Ruth lá atrás. Eu não sei qual é a sua situação, mãe,
mulher, esposa, você que está nos ouvindo. Não sei quais são as suas crises, não sei quais são os seus dilemas, não sei quais são as suas angústias. Mas eu queria que você atentasse para o Deus de Noemi, o Deus de providências, o Deus que requer que nós o obedeçamos, que nós confiemos nele mesmo em meio às crises. O Deus que diante das crises providencia aquilo que nós necessitamos. O Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que providencia o retorno para Ele. Eu queria que você lembrasse desse Deus e que você confiasse nele aí, diante dessa crise que você está passando. E que a graça dele, que o amor dele possa superabundar na sua vida. Se você está nos ouvindo e você se encontra longe, distante, você saiu da igreja, você, por causa dos seus pecados, você caiu fora. Volta. Volta. Um dos grandes erros da igreja, alguém já disse, é afligir ou atirar nos seus soldados feridos. É judiar dos seus soldados feridos. Mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para esbanjar graça. A igreja foi chamada para esbanjar amor. A igreja foi chamada para esbanjar cuidado. Então não tenha medo, volte. Volte para a sua igreja. Volte para os seus irmãos. Você não está só. Você não está sozinho. Você aqui pode encontrar amparo, socorro e ajuda. Volta. Volta. E conserta a sua vida. Se você está nos ouvindo e você ainda não conhece Jesus, se você não tem Jesus como Salvador da sua vida, se você anda distante dele, arrepende dos seus pecados, arrepende dos seus erros. Entregue a sua vida a Jesus e passe a viver com Ele. E passe a herdar do que Ele tem para você. Uma vida realmente feliz aqui, desfrutando da providência graciosa dEle, do cuidado dEle, e uma vida eterna na presença dEle, no novo céu e na nova terra. Fecha teus olhos. Pensa aí. Se coloca diante do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. E eu quero que você fique em atitude de reflexão. Reflita enquanto a gente vai louvar. Como é que você tem reagido diante das crises? Você tem conseguido contemplar as providências de Deus na sua vida? Contemple nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade.
achastes a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. Cante aí. É meu prazer ministrar louvor. Mais uma vez. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Amém. Estava aqui pensando, eu, por exemplo, não posso neste dia dar um abraço na minha mãe. Talvez você também não possa, devido ao momento que a gente está vivendo. Se você é filho, se você ainda mora com sua mãe, você tem essa oportunidade. Não faça isso, dê um abraço nela bem apertado, dê um beijo nela, diga a ela que o ama, bem firme, bem forte. Eu fico olhando para o exemplo de Noemi e vejo que Noemi, mesmo diante da dificuldade toda que ela estava passando, ela ainda se preocupou com as suas noras, não é? Noemi ali no perrengue danado e ainda se preocupando no que era melhor para aquelas mulheres. E essa é uma característica muito evidente nas nossas mães. Essa é uma característica inerente em todas as mães. Aquele cuidado, aquela preocupação com o melhor para os seus filhos. Me lembro muitas vezes, minha mãe, quando eu ia viajar e triste, chorando, era chorando, saindo, e olha, eu deixei o remédio ali, qualquer coisa fala com o ciclano, eu deixei o telefone, eu deixei dinheiro ali. Preocupação e preocupação. Cuidado, amor, carinho. É isso que marca e evidencia as nossas mães. E a gente vê isso nessa mulher. A gente vê isso em Noemi, que mesmo em meio à crise dela, mas ela ainda cuidou das suas filhas de coração. Ela ainda cuidou dos seus. Que Deus te ajude a, diante das crises, a continuar confiando na providência dEle e obedecendo aquilo que Ele tem para você. Que você consiga desfrutar e contemplar toda a providência e todo o cuidado dEle, mesmo diante das crises. Eu convido você nesse momento a juntamente comigo a orar, e em seguida nós vamos encerrar este culto. Querido Deus, obrigado por tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua providência graciosa nas nossas vidas.
Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela misericórdia dispensada a Noemi, a Ruth, diante daquele contexto tão complexo em que elas viveram. Obrigado, Deus. O que nós suplicamos ao Senhor nessa noite é que o Senhor ajude a cada um de nós a vivermos uma vida de submissão à Tua vontade, mesmo diante das crises, confiando na Tua providência, confiando no Teu cuidado, confiando na Tua graça, que é esbanjado o tempo todo nas nossas vidas. Não nos permita ficarmos tão amargurados, não nos permita, ó Deus, ter deficiência no nosso entendimento do Senhor, da Tua palavra, do Teu plano. Porque se isso acontecer, a amargura vai chegar nas nossas vidas e nós não vamos conseguir contemplar a Tua providência graciosa. Nós não vamos contemplar as Rutes que o Senhor coloca ao nosso lado para nos encorajar, para nos amar, para cuidar de nós. Nós não vamos perceber as Tuas dádivas, as Tuas bênçãos sendo derramadas, trazendo para nós aquilo que nós necessitamos, suprindo as nossas necessidades. Nós não vamos reconhecer a preciosidade das nossas mães, dessas mulheres preciosas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para nos orientar, para cuidar de nós, para nos guardar, para nos chamar à realidade, para nos tirar daquele mundo de sonhos quando às vezes é necessário, para nos disciplinar, para cuidar de nós, que possamos valorizá-las, amá-las. Pedimos isso como esposo, como homens, como pais que somos e como filhos que somos, ó Deus. Que possamos amar estas mães preciosas. E nós suplicamos ao Senhor, traz aqueles que estão distantes, traz aqueles que por alguma razão se afastaram do Senhor, que há tempos, talvez 10 anos ou mais, ou menos, resolveram seguir a sua própria vontade e acabaram indo para um lugar que o Senhor não se agrada, um caminho que o Senhor não se agrada, o Senhor não está presente. Que eles, ó Deus, passem por cima dos seus orgulhos e que eles voltem, eles se arrependam, se entristeçam e voltem, mas que eles também se alegrem por saber que na sua volta eles vão reencontrar um Senhor Jesus Cristo, pronto a recebê-los. Que eles vão encontrar uma igreja pronta a amá-los, a cuidar deles, a tratar das suas feridas e ajudá-los a se reerguer e a continuar o caminho no Senhor. Pedimos por aqueles que estão distantes, que são estrangeiros ao Senhor. Traz eles até o Senhor, ó Deus. Salve as suas vidas, tem misericórdia deles. Em nome de Jesus, é isso que nós suplicamos, é isso que nós oramos ao Senhor nessa noite, é isso que nós agradecemos, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao fim deste culto e eu desejo a você mais uma vez uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus lhe guarde, lhe proteja e que você continue desfrutando da providência dele. Lembre-se de acompanhar as nossas programações durante a semana. Na terça nós temos live devocional, na quinta o live lá do louvor, momento de louvor ao Senhor. Nós temos o tempo de oração na quarta e domingo nosso estudo bíblico e nós temos o culto logo mais à noite. Então, Deus abençoe. Lembra de dar uma curtida aí, de participar do nosso canal e que Deus continue abençoando sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe.